Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Eu tenho falado nos últimos dias, e eu quero que você grave isso com muita lucidez, com muito entendimento. Antes de eu introduzir a palavra, nós temos falado o seguinte: é muito fácil fazer uma reflexão bastante profunda acerca de nossas vidas, né? Existe o tempo, existe o período em que nós somos direcionados pelos nossos pais. Até que venhamos adquirir maturidade, discernimento, principalmente essas duas palavras, maturidade, discernimento, entendimento, nós somos totalmente dirigidos pelos nossos pais. Então, eu disse essa semana, no decorrer dessa semana, que o pouco resultado que temos na vida, o pouco bons resultados que temos na vida, foi graças aos bons direcionamentos de nossos pais. E eu vou te provar isso. Talvez tem gente que diga assim, já de cara, diz: não, eu não tenho nada de bom dos meus pais. Tem sim, senhor. Primeiro ponto, nós começamos ali a ser ensinados nas mínimas coisas, né? Nós começamos a ser ensinados, cobrados, disciplinados nas mínimas coisas. Quando éramos crianças, se escovamos os dentes, foi porque os nossos pais nos ensinaram e muitas vezes nos obrigaram a escovar os dentes. Correto? Sim ou não? Vai escovar os dentes, menino. Vai escovar os dentes, vai limpar esses dentes, vai escovar os dentes. Não dorme sem escovar os dentes. Então, muitas vezes, tentando burlar, né? Tentando escapar disso, nos furtando disto. Se comemos o pouco que aprendemos comer certo, foi graças aos nossos pais. Aos nossos pais que nos ensinavam, muitas vezes exigia que nós comêssemos as coisas corretas, fizéssemos as alimentações, as refeições corretas. Então, menino, você precisa comer arroz, você precisa comer feijão, você precisa comer carne, você precisa comer salada, você precisa aprender a comer legumes. Eu não gosto, mas tem que comer. Tem que comer. É verdade ou não é? Muito, se deixasse, não tomava banho, né? Vivia sujo, fedido, não trocava de roupa, não trocava de cueca, de calcinha. É verdade ou não é? Sim ou não? Então, vamos lá. Para ir para a escola, boa parte, com raríssimas as exceções, foram obrigados. Fazer tarefa, fizeram obrigados. Agora você vai parar tudo e vai fazer a tarefa, porque senão o que vai ser do seu futuro? Então, eu poderia fechar tudo isso e dizer assim: se deixasse por sua conta, você hoje não tinha um dente na boca, se deixasse por sua conta, você era uma pessoa desnutrida, porque só teria comido o que não presta, doce, açúcar, gordura, só baboseio, chupado bala, chiclete, pirulito. Se tivesse deixado por sua conta, você era analfabeto, porque só queria brincar, só se divertir, só lazer, só entretenimento, só estar com os coleguinhas brincando, jogando bola, jogando bete, brincando de boneca. É verdade ou não é? Com raríssimas as exceções. Mas a grande maioria é assim. Então, se o pouco resultado hoje, se comemos relativamente... E muitos se perderam quando se sentiram dono do nariz. Agora eu vou fazer como eu quero. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Da maneira que eu quero. Se perderam, começaram a comer de forma desregrada, comer só o que não presta,
não tiver o devido compromisso, discernimento, disciplina com aquilo que ia trazer crescimento. Só que chega o momento que nós saímos, né, da responsabilidade dos nossos pais. Nós não somos mais conduzidos, então, como muitos dizem, né? Eu sei o que fazer, eu sou dono do meu nariz, mas você não pode se esquecer que o mesmo acontece. Agora, a partir desse momento, antigamente Deus ia cobrar dos seus pais, agora vai cobrar diretamente de você. Agora a cobrança é aqui, ó. É você e Deus. A mesma coisa, Deus, Ele nos trata como filhos. E Ele nos disciplina como filhos. E se você espera ter algum bom resultado na vida, você vai ter que se colocar na posição de filho e parar com muita lucidez e se atentar ao direcionamento, à disciplina, o que Deus tem te ensinado, para que você possa ser bem-sucedido. Se você espera um futuro, né, como seus pais falavam, o que vai ser do seu futuro? Muitos hoje, ao passar alguns anos, para e diz assim, minha mãe estava certa, meu pai estava certo, eu deveria ter feito assim, 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 assado, eu deveria ter seguido. Amém? No mínimo, talvez tenha aqueles que falam assim, mas eu não tive bom exemplo. Não importa, mas teve bons conselhos. Tudo bem que não teve bom exemplo, mas tem. Mas nós não podemos cometer o erro segunda vez. Porque se você cometer esse erro novamente, você vai passar por essa vida duramente frustrado. E a coisa mais importante que vai acontecer, eu quero que entre isso no teu espírito. Entre isso no teu espírito. Tudo, absolutamente tudo, nesta vida, nasce e morre. Tudo, absolutamente tudo tem um tempo. Tudo. Só existe uma coisa nessa vida que é eterna. Só uma. Você pode prestar atenção que a natureza, uma árvore, ela nasce, ela morre. Um animal nasce e morre. As coisas nada duram. Todas as nossas conquistas são passageiras. O que talvez seja o seu maior sonho hoje, amanhã é ferro velho. Pode prestar atenção nisso. Pode prestar atenção que você olha as grandes conquistas das pessoas, tudo é muito rápido e muito passageiro. Você olha, se a gente seguir o curso, há pouquíssimo tempo atrás, se você analisar antigamente, há pouquíssimos anos, né, bem pertinho, por exemplo, vamos falar de carro. Entrou um carro na moda e todo mundo tinha o sonho de ter aquele carro. Pelo menos os mais jovens fizeram música do carro, por exemplo, Camaro amarelo. Foi uma febre, não foi? Sim ou não? Foi o sonho. Quem pudesse ter um Camaro amarelo, teria comprado. A grande maioria. É verdade ou não é? Hoje, quem tem um Camaro amarelo, está desesperado para vender. E não acha quem compra. É verdade ou não é? Está desesperado para vender e não vai achar quem compra. É assim, tem quase que dá. Quase que dá. Pode prestar atenção, caminhe, por favor, procure esses bairros mais considerados mais nobres de São José do Rio Preto. Você vai ver belíssimas construções, casas enormes, que alguém construiu aquilo e na sua época era a casa do seu sonho, era o seu sonho de consumo. Hoje muitas delas estão fechadas, gente desesperada para vender e não consegue. Desesperados para vender, se tornou um elefante branco e não consegue vender.
tudo passa. Tudo passa. Nós temos que ter a nossa mente muito bem centrada. Não é que nós não temos sonhos, projetos, nós temos. Só que muitas pessoas, infelizmente, a maior parte das pessoas, a maior parte dos cristãos, eles têm se esquecido, têm se focado em coisas passageiras e deixado como segundo plano a única coisa que é eterno. A única. Porque a única coisa que não morre é a sua alma. Esse corpo, ele já está morrendo. Esse corpo já está morrendo. Ele já nasceu com prazo de validade. O meu corpo, o seu corpo já nasceu com prazo de validade. Você sabe disso? Que comemorando aí 100 anos. Pouco mais, pouco menos, comemorando. O nosso corpo tem prazo de validade. A alma é eterna. E aí, aonde está o problema? Está o problema que hoje as pessoas, elas têm priorizado mais o perecível, as coisas que perecem, do que o que permanece. Nós sabemos que nós estamos numa jornada, nós estamos de passagem, nós estamos atravessando o nosso deserto para a terra prometida. Nós estamos cruzando o nosso deserto para a terra prometida, como Israel. Muitos não entraram porque se focaram única e exclusivamente no momento. Não se focaram na terra prometida. Se focaram no momento. Naquilo que estavam vivendo naquele momento. A Bíblia nos ensina, isso confesso a você, que deveria mexer muito com você, porque, como disse, talvez se tivesse dependido de você, hoje você não teria um dente na boca. Hoje você era uma pessoa doente. Hoje você teria diabetes, você teria a sua saúde seria uma saúde totalmente debilitada, porque houve um momento na sua vida que, se você deixasse, você queria só lazer, só diversão, só brincar, você não teria estudado, não teria feito tarefas, não teria, enfim. Então, o pouco resultado que temos nessa vida foi graças ao bom direcionamento. Se, porventura, não tivéssemos tido, e muitas vezes tivéssemos sido duramente corrigidos, hoje talvez muitos seriam analfabetos, muitos hoje, infelizmente, não teriam saúde, não teriam absolutamente nada dos bons resultados, dos poucos bons resultados que têm alcançado. Agora, você não pode cometer o erro de segunda vez, porque tem um pai, existe um pai nos orientando, existe um pai nos direcionando, existe um pai nos mostrando o caminho, e você pode ser aquele mesmo filho que só quer diversão, só quer lazer, só quer entretenimento, que só está pensando no agora, não está pensando lá na frente, porque uma criança, quando ele tenta responder aos pais e desobedecer, é porque ele está pensando só no agora, ele quer brincar, ele quer se divertir, ele não quer compromisso, ele não quer seriedade, ele não quer fazer o que vai trazer a ele um futuro sólido. Ele está pensando só no agora, ele acha que ele não precisa daquilo. É verdade ou não é? A mesma coisa acontece agora. A mesma coisa. A gente acha, quando você diz assim, eu não concordo, não é bem assim. Eu já disse para você que a Bíblia não está em votação.
Não está em votação, não está assim, o que você acha disso ou disso? Não tem nada sob votação de alguém. É isso e acabou. Agora, você tem o seu livre-arbítrio para escolher como você vai fazer. Cada um de nós temos o livre-arbítrio para escolher, só que não podemos reclamar. Nós já sabemos na Bíblia o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Entendeu? Então, como eu disse semana passada ainda, quando Deus manda eliminar algo da vida, porque aquilo vai se voltar contra você. Quando Deus no passado, na Bíblia, quando você estuda, e às vezes você olha assim, você olha e fala assim, nossa, que absurdo Deus mandar exterminar esse povo. Deus mandava exterminar, porque aquele povo ia se voltar contra eles no futuro. Aquele povo seria o grande problema deles no futuro. Então, sai do meio, elimina, extermina, não faça alianças, não estejam com eles. Elimine no meio de vocês. Amém? Então, presta atenção na leitura. Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem, diga comigo, o anseio pela eternidade. Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Aliás, quero deixar você uma coisa importantíssima registrada. Existe uma recompensa, existe o galardão para aquele que anseia a volta de Cristo. Mas quantos poderiam dizer hoje, ora vem, Senhor Jesus? A minha alma anseia pelo Senhor. A minha alma grita pelo Senhor. Quantos poderiam dizer? Será que estamos preparados? Se isso acontecesse hoje, como seria? Nós precisamos achar o equilíbrio. Por que as pessoas deixam de servir a Deus? Porque se envolvem com as coisas desta vida. Justamente por isso. E as coisas dessa vida se tornam, preste atenção, tudo que nós fazemos, nós não fomos criados, diga comigo, nós fomos criados para um propósito maior. Quando a Bíblia diz que essa não é a nossa pátria, esta não é a nossa cidade, é porque nós fomos criados para algo maior. Algo muito superior. Nós fomos criados para algo maior, algo superior, muito, muito superior. E, infelizmente, nós vivemos como se o propósito maior fosse levantar cedo, ir trabalhar, ganhar dinheiro, voltar para casa à tarde. Uns vão para a academia, quando deveria vir para a igreja. Outros têm as suas responsabilidades. Né? Tem faculdade, e etc. E aí cada um. Aí levanta novamente. Né? Serviço de casa, uma rotina. Tudo tem que ser feito todos os dias. Novamente, todos os dias. Mas nós estamos cruzando o nosso deserto. Quem vai entrar na terra prometida? O que eu estou fazendo agora, se o meu foco não estiver lá na terra prometida, pode ser que eu fique no deserto, caminhe no deserto, gema no deserto, pereça no deserto, passe por duras aflições e nunca vou entrar na terra prometida. Porque teve aqueles que passaram pelo deserto, enfrentaram os mesmos problemas no deserto, as mesmas batalhas, as mesmas opressões, mas o seu foco estava na terra prometida e entrou na terra prometida. Mas teve alguns que nunca entraram. Só que agora é mais sério, porque agora nós estamos falando de uma eternidade. Nós estamos falando de uma eternidade. Se o único objetivo nessa vida é você, esse ciclo repetitivo, e a única coisa que você pensa é que você precisa conquistar algo mais, né? Seu grande objetivo de vida é conquista material. Será que é? Porque você não vai levar nada. Você precisa ter algo que o mundo oferece, né? Tem pessoas brigando com Deus, porque às vezes olha para a vida do ímpio, e olha para... Deus tem me mostrado isso de uma forma tão linda, gente, eu estou encantado, porque
eu tenho atendido pessoas que, assim, se você for analisar, outro dia eu atendi uma grande fazendeira, mas de uma família riquíssima, de uma cidade aqui do interior, uma família milionária. Ela estava está com data marcada para ir para a Suíça, porque na Suíça, a filha dela ia morar na Suíça, simplesmente com o propósito de estudar na Suíça. Uma riqueza absurda. E ali eu atendi uma mulher depressiva, frustrada, com sérios problemas, infeliz na sua vida sentimental, e lutando para salvar os filhos, porque os filhos todos perdidos. Todos. E principalmente essa filha estava tentando resgatar essa filha. Nós vemos pessoas que muitas vezes materialmente têm tudo, espiritualmente não tem nada. Tem pessoas que dizem assim, olha o que eu vou dizer para você e grave que isso entra na tua alma. Existem pessoas que dizem assim, tem umas que dizem que o problema dela é um problema financeiro, outras dizem que o problema é um problema de saúde, outras dizem que o problema é um problema familiar, é um problema sentimental, outras dizem que, sabe quando eu cheguei à igreja, eu não tinha problema nenhum? Tinha sim, todo mundo tinha. Porque ainda que você ache que você não tinha problema nenhum, você tinha um sério problema espiritual. E se você não tinha o seu nome escrito no livro da vida, você poderia ter tudo e não tinha nada, absolutamente nada. Porque por mais que você tivesse, quando a trombeta soasse ou quando o Senhor Jesus te chamasse, você não tinha a coisa mais importante da sua vida, que a Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então você tinha sérios problemas. Eu não tinha grandes problemas, como se isso fosse um mérito. Se você não tem comunhão profunda com o Senhor, se você não nasceu de novo, você tem um problema sério. Seríssimo, seríssimo. Se você não é uma nova criatura, você tem um problema seríssimo. Não te faz melhor do que qualquer outra pessoa que está com problema de saúde, problema financeiro, um problema sentimental. Você tem um problema seríssimo, e se o Senhor te chamasse e a trombeta soar, você perdeu tudo. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Amém? Então, nós precisamos ser lúcidos, porque eu sei de uma coisa. Eu sei. É só você olhar para o seu lado, observe os seus pais, observe seus avós, observe a vida que eles tiveram, e dá uma analisada como muitos terminaram, como estão terminando. Você vê que conforme a idade vai chegando, conforme a idade, os anos vão passando e a idade vai chegando, nós estamos chegando ao fim da jornada, só existe uma coisa, somente uma coisa: o nosso nome escrito no livro da vida, a nossa salvação, porque, como disse, tudo tem prazo de validade, tudo. A única coisa que é eterna é a alma. E por que eu vou priorizar e colocar como a coisa mais importante da minha vida aquilo que tem prazo de validade? Sendo que só uma é eterna. E quando nós falamos de eterno, nós estamos falando, sabe quem você é agora? Sabe o que você sente? É quem você será do lado de lá, com todos os sentidos. A diferença é que esse corpo será transformado. Esse corpo é perecível. Nós vamos receber um corpo glorioso, um corpo que não perece, para o lado certo, se formos salvos. Se não formos salvos, é a alma que é o verdadeiro você, com todos os sentidos, com todos, absolutamente, para um lugar de sofrimento eterno, que a Bíblia, por princípio, se partir hoje, um lugar chamado inferno, que todos conhecem como inferno, mas a Bíblia deixa claro que o inferno não é o local definitivo, porque pós o inferno existe
lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso é sério. E uma coisa nós sabemos, e quer você acredite ou não, ou muitos questionem, uma coisa você sabe, que a sua existência nesse corpo está chegando ao fim. Nós estamos morrendo a cada dia. Essa é a realidade. A cada dia que passa, estamos mais próximos. E aí, bispo, Mas então eu não devo ter projetos? Não, o problema é que as pessoas só fazem da sua vida o objetivo maior da sua vida, o projeto. Esse é o problema. O problema é que as pessoas, elas não entenderam que Deus tem um propósito maior na sua vida e ela vive um dia após o outro, correndo somente, investindo somente naquilo que é passageiro e se esquece de investir diariamente naquilo que é eterno. E o que nós estamos fazendo, lembre-se que todas as nossas obras diárias estão sendo lançadas num livro. Isso é sério, porque a partir do momento que eu entendo que todos os dias tem um livro, que pode ser muito parecido a um livro caixa, de entrada e saída, e quando fizer o saldo está negativo, pode acontecer aquilo que nós já sabemos e está escrito na Bíblia: foste pesados na balança e fostes achado em falta. Isso é sério demais. Amém? Então, nós precisamos parar com muita lucidez, porque Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem, diga comigo, o anseio pela eternidade. Como uma pessoa vai ter anseio pela eternidade se ele não crê na sua salvação? Como ele vai ter anseio pela eternidade se o seu único foco são as coisas dessa terra? Como ele vai ansiar, desejar a eternidade, se ele tem abandonado Deus por coisas passageiras? A juventude é passageira. O corpo, por mais que você lute para cuidar dele, por mais que você malha o seu corpo, ele é passageiro. Se eu pegar alguém aqui que fez atividade física uma vida inteira, pode ser que esteja um velhinho bonitinho, mas está velhinho. É verdade ou não é? A massa, está perdendo massa. Você não mantém. Você não consegue manter, porque só tem uma coisa eterna: a alma. E como eu tenho investido na minha alma? Como eu tenho investido na minha salvação? Eu tenho ansiado a eternidade ou nem penso nisso? Eu tenho anseio por ela ou nem penso nisso? Não tem nada a ver de eu quero viver, eu também quero viver. Porém, chega ao ponto que aí nós entendemos porque Paulo fala que para ele o que importava era Cristo. Morrer era ganho. Morrer é ganho. Porque a alma gritava por Cristo. Já que eu tenho um lugar que é eterno, então que eu tome posse do meu lugar eterno. E lembrando de uma coisa muito interessante, que se eu vou receber um corpo glorioso, eu tenho uma nova morada também. E você já estudou na Bíblia como será a nova morada? Querido, você pode morar num palácio aqui. Nada vai chegar próximo àquilo que Deus tem preparado para nós. Aquilo que Jesus disse: eu estou indo preparar-lhes morada. Na casa de meu pai há muitas moradas. E o Senhor foi para preparar isso para nós. Então, você já viu, já estudou sobre a Nova Jerusalém? Qual que é a cidade mais bonita no planeta? Estude sobre a cidade, a Nova Jerusalém, e você vai chegar à conclusão que nenhuma cidade não chega aos pés
nem de riqueza, nem de beleza, nem de absolutamente nada. Nada. É o lugar que o Senhor tem preparado para nós. Então, nós vivemos, hoje nós temos priorizado as coisas passageiras. É porque eu não posso buscar Deus, porque eu tenho que fazer isso. Eu não posso buscar Deus, porque eu tenho que cuidar do corpo. Eu tenho que buscar Deus, porque eu tenho que trabalhar. Eu não posso buscar Deus, porque eu não posso seguir no propósito. No propósito, porque não é simplesmente. E o propósito que Deus tem com você? E o propósito que Deus tem com você e através de você? Tem um propósito. E a sua felicidade, a sua realização está no propósito. Se você não entende o propósito, você vai caminhar fora do propósito. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Pode passar? Diga comigo, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão o quê? Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Será que Deus não tem propósito com você? Em todas as áreas da sua vida? Deus quer usar a sua vida financeira com propósito? Deus quer usar o seu casamento abençoado com propósito? A saúde, a juventude que Deus te deu é com propósito? Tudo isso tem um propósito? Os avanços têm um propósito? E muitas vezes nós vivemos e valorizamos e priorizamos, e muitas vezes nos afastamos de Deus, brigamos com Deus, nós discutimos com Deus, afastamos de Deus por coisas perecíveis, por coisas que são passageiras. Não que não tenhamos que ter uma vida abençoada, mas as pessoas fazem disso o propósito da sua vida. Você acha que o seu propósito é acumular riqueza, simplesmente? Patrimônio? É a única coisa? Você não vai levar nada disso daqui. Como que esse pode ser o maior propósito da sua vida? E não estou dizendo que você não possa ter, mas estou dizendo das pessoas que não sabem, acabam se perdendo na jornada, fazendo de coisas perecíveis o maior propósito da sua vida, o maior objetivo da sua vida. E por isso muitas coisas não fluem, não dão certo, não avançam. Por isso que se conquista e sempre frustrados. Conquista isso, mas está perdendo aquilo. Já viu no mundo que desequilíbrio, coisa doida? O cara conquista muito financeiramente, mas está perdendo a família. Está perdendo os filhos. Não há equilíbrio em absolutamente nada. Às vezes a pessoa, ele luta, ele não tem horas de sono, ele não alimenta nada para conquistar material. Depois, ele conquista material, mas perdeu a família, perdeu a saúde. O tempo passou, correu atrás do vento, não teve tempo para Deus, não teve tempo para servir a Deus, não foi um instrumento, saiu do propósito, nunca entendeu o propósito que Deus tinha com ele. Esse é o grande problema da vida de muitos. Volta ali, por favor. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ninguém acredita nisso. Por isso que todo mundo corre atrás das demais coisas. Ninguém acredita. Tem gente que diz que acredita, sabe até repetir, mas não acredita. O estilo de vida mostra diferente. Porque se acreditasse que todas as demais coisas são acrescentadas, buscando em primeiro lugar o reino, a sua comunhão com Deus está no propósito. Senhor, eu quero cumprir com o meu propósito, eu quero realizar, como palavra de quarta-feira. Se você não ouviu a mensagem de quarta-feira, entra no YouTube depois e ouça a mensagem de quarta-feira, que você vai entender que ninguém fora do propósito foi realizado, ninguém fora do propósito foi bem sucedido. Pessoas que foram levantadas, ungidas, chamadas para um propósito e saiu do propósito e nunca mais. Na Bíblia tem gente que começou muito bem e terminou muito mal. Tem gente que começou muito mal e terminou muito bem. Tem as duas situações. Pessoas que começaram muito, muito mal e terminaram maravilhosamente bem. Tem pessoas que começaram muito cedo, muito bem e terminou muito mal. Amém? E é como
nós temos falado, né? Não adianta a gente falar assim, ó, ai, mas eu não entendo. Querido, você não vai entender nada que você não botar força para entender. Desculpa a sinceridade. Isso aí serve para você, serve para mim. Às vezes a gente quer entender, eu não sei o que Deus tem para mim. Olha, você vai ter que parar, você vai ter que investir nisso, botar o seu joelho no chão, buscar a revelação do Espírito Santo com você, me ajuda a entender o que eu preciso entender, me ajuda a colocar minha mente na direção certa, o que o Senhor tem. Se o Senhor opera tanto querer como realizar, Senhor, eu quero, Senhor, me dê a direção certa, eu não quero fugir do propósito, eu não quero perder o foco, eu sei, meu Deus, que a minha passagem aqui é temporária, tudo aqui é temporário, eu quero estar focado na direção certa, eu quero, meu Deus, sabe por quê? Eu sei que eu tenho uma eternidade pela frente, eu tenho uma eternidade, o Senhor tem me preparado para a eternidade. Às vezes a gente faz como se a gente tivesse um problema, ninguém tem problema nenhum, gente, viu? Nós somos iguais, dotados da mesma capacidade. Agora depende da nossa prioridade, depende do nosso foco, depende de quanta força nós vamos colocar, depende disso. Ninguém. Tem gente que fala como se tivesse um problema. Eu não consigo. Não consegue? Como? Claro que consegue. Tem que saber se quer. Tem que saber se quer. E existe algumas coisas importantes na vida da gente. Às vezes a gente fala assim, nunca se esqueça que a dor é um grande motivador, tá? Nunca se esqueça disso, que a dor é um grande motivador para a mudança. Quando eu cheguei ao fundo do poço, querido, nunca tive tanta força na vida para fazer o certo. Nunca tive tanta força na vida para fazer o que Deus queria. Mas antes não. Mas quando a dor bateu de verdade, mas você busca força de onde não tem. Porque essa vida eu não quero mais. Essa vida, essa vergonha, essa humilhação, essa destruição, eu não quero mais. E quanto mais no propósito de Deus, mais honrados, mais bem-sucedidos, mais realizados seremos. Mais. Porque vamos conduzir a nossa vida debaixo da bênção, da direção de Deus. Então, consequentemente, a probabilidade de erro é muito pequena. Você vai ter muito mais acertos do que erros. E crer que todas as coisas lhe serão acrescentadas. É outra coisa que as pessoas não acreditam. Passa, por favor. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer, diga comigo, uma só vez, e depois, o que está escrito ali? Depois disso enfrentar o quê? Então, é importante a gente tratar isso com muita seriedade, que morrer é uma só vez, tá? Do jeito que você partir aqui, está definido para onde você vai. Bispo, eu não tenho uma segunda chance, não tem mais. A chance está agora, o que estamos fazendo hoje, como estamos servindo a Deus hoje, como nós estamos conduzindo nossa vida hoje, se estamos no propósito ou fora dele hoje. Está determinado o homem morrer uma só vez. Depois segue-se o juízo. Por isso, para quem não entende, é o seguinte: morreu. Depois, no arrebatamento da igreja, na volta de Jesus, serão todos ressuscitados? Serão. Para o quê? Os justos para galardão, recompensa, os ímpios para lago de fogo. Porque, como disse anteriormente, o lugar temporário, momentâneo, daqueles que morrem, do ímpio, aquele que morre é o inferno, temporário. Depois tem a eternidade, que é num lugar pior. É sério. Bispo, eu não acredito nisso, eu não pagaria para ver. Não é sério isso? É ou não é? Então, é muito sério. Eu não lembro, eu já falei isso várias vezes, e eu nunca me esqueço disso, que alguém, uma vez, não sei se foi com boa intenção ou com má, ela vira para mim e falou assim, que a Bíblia diz que o inferno é um lugar de prantos e ranger de dentes. Ele falou assim, alma tem dente?
Eu falei, não sei, depois você descobre, paga o preço aí, depois você descobre. Se você não quiser fazer certo, depois você descobre, depois, enfim, você fala. Descubra você, não quer saber se a alma tem dente, mas é a forma de nós entendermos. Quando há coisas na Bíblia que a Bíblia escreve de forma que nós possamos entender, senão nós não entenderíamos. E se nós, exatamente como somos, com todos os sentidos, chegamos do outro lado, a única coisa que deteriora é a matéria, sentimos tudo, absolutamente tudo. Tudo que é matéria perece, diga comigo, tudo que é matéria perece. A partir de nós, o resto tudo. Pode prestar atenção. Um carro vira ferro velho, uma casa daqui a pouco vira ruínas, a árvore nasce e ela morre, e assim vai, tudo que é matéria perece. Tudo. O corpo perece, a alma é eterna. A única coisa que é eterna é a nossa alma. E precisamos tratar isso com muita seriedade. Não perder esse foco. Porque, por mais que você sofra, por mais que você esteja passando por lutas aqui, nenhum dos problemas que passamos aqui são problemas. Nenhum. E todos eles, como nós temos falado na sexta-feira, o grande problema das pessoas aqui está que não estão revestidas de toda a armadura, não estão preparadas para o dia mau. E quando chega o dia mau, é onde as pessoas têm fracassado. Quando chega o dia mau, pessoas têm desistido, retrocedido, desistido, se entregado, se prostrado, perdido a fé. Nunca estão preparados para o dia mau. Nunca, a grande maioria não estão preparadas para o dia mau. O dia mau chega, mata a fé, o dia mau chega, mata o espírito, o dia mau chega, mata os sonhos, o dia mau chega, mata tudo. É raríssimas as exceções. E se estivesse preparados, revestidos de toda a armadura de Deus, o dia mau não seria dia mau. Você é mais forte, o que está em você é maior do que o dia mau. Você coloca mais força no dia mau, você coloca mais intensidade no dia mau e você vai passar, vai vencer o dia mau e dias gloriosos virão, dias extraordinários virão. Porque nós estamos num processo, testes continuamente. Nós somos testados e lapidados sempre para uma evolução maior. Prepara-te, ó Israel. Diga comigo, para te encontrares com teu Deus. Você tem se preparado para encontrar com seu Deus? Bispo, eu nem penso nisso. O que você vai poder apresentar? O que você vai poder dizer ao Senhor que você fez e apresentar as suas obras a Ele quando você se encontrar com Ele? O que você vai poder falar? Senhor, eu fiz isso. Responda você agora. E pense com muita seriedade. O que você fez? Não, eu não fiz nada, eu vivi um dia após o outro. Opa! Então, que galardão você terá? Qual é a recompensa? Qual o tesouro que você está juntando? Por isso, continuamente, nós precisamos... A nossa busca é uma busca insaciável. Você pode prestar atenção que nada está bom. Nada. Você conquista uma roupa hoje, que é a roupa da marca, da marca que você sonha, né? Você quer usar. Talvez você use uma vez, 2 vezes, daqui a pouco nem usa mais. O carro dos seus sonhos, não dou 6 meses, ele é carro velho para você. A casa dos seus sonhos, eu me lembro de eu atender uma senhora que ela tinha o sonho da casa. Ela entrou dentro da casa, a casa já não servia mais. Nós precisamos lucidez. Nós temos que estar preparados, continuamente, sempre trazer, conversar conosco, conversar com a nossa família, sempre trazer para uma realidade. Espera aí, não perde o foco. Cuidado. Porque prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Todos nós vamos nos encontrar com o nosso Deus. Estamos preparados para isso? Ou não?
O que você, além de estar preparado, o que você vai apresentar como obras ao Senhor? O que você vai poder apresentar? Senhor, eu tenho essas obras, aqui estão os talentos que o Senhor me deu, e eu tenho multiplicado os talentos que o Senhor me deu, e eu tenho, quando nós falamos de multiplicar talentos, nós somos fugiu a palavra agora, nós somos multiplicadores, mas multiplicadores para o reino, na vida do próximo. O que nós temos feito? O que nós temos multiplicado? Nós temos que pensar nisso, porque isso está contando para o galardão, o teu galardão, a tua recompensa. O que você tem feito pelo reino? O que você tem feito pelo reino de Deus? O que você tem investido no reino? E quando eu falo pelo reino, nós temos que falar do seu tempo, da sua vida, dos seus recursos, o que você tem investido no reino. Por isso que nós precisamos achar o equilíbrio. O mundo está completamente desequilibrado. Pode prestar atenção que as pessoas não, elas estão, cada vez, você vê quantas pessoas que elas acharam que ia mudar o mundo, quantos ateus, já viu a história dos ateus? Faça um estudo e veja como terminou cada um dos ateus. E pessoas que muitos acreditavam que ia mudar a história, a sua geração, o que mudou? Mudou nada e virou uma bagunça ainda. Existem pessoas que mudou, busca a fé delas, que você vai descobrir. Como alguns nomes que você não acha que era cristão, e era cristão. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase, eu quero que você grave esse salmo, por favor. Preste atenção nesse salmo, porque esse salmo é o que tem acontecido na vida de muitos cristãos. Olha o que o salmista diz: quanto a mim, os meus pés, diga comigo, quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Olha o salmista, olha o que ele diz: quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Tem gente que diz assim, né? Mas está vendo? Olha o ímpio, olha o que ele diz. Tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, e tem o corpo saudável e forte, né? Às vezes as pessoas ficam olhando a vida do ímpio, parece que a vida do ímpio é perfeita, parece que o ímpio tudo malhado, tem tempo para malhar, tem tempo para cuidar do corpo, tem tempo para fazer tudo que quer, parece que não tem problema, não tem luta. Então vamos ver. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, né? Como pode? Olha lá, não serve a Deus, não tem compromisso com Deus, é ímpio. Vamos lá. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si e os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro
o coração e lavar as mãos na inocência. Olha o salmista, ó, quase escorreguei, porque eu comecei a olhar para a vida do ímpio. Comecei a olhar, eles não têm problema, olha como são ricos, olha como são saudáveis. Como muita gente tem falado, como muita gente tem escorregado, se focado na direção errada, como se isso fosse a coisa mais importante e como se isso fosse alguma segurança para eles. Vamos lá. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei, diga comigo, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Quer dizer, quando eu não entendia nada, quando eu era carnal, quando eu tinha só visão natural, visão humana, eu não entendia nada. Eu olhava para a vida do ímpio, o ímpio tem vida perfeita, tudo na vida do ímpio é perfeito, é forte, é saudável, é malhado. O ímpio tem muito dinheiro, compra o que quer, é arrogante, é soberbo. Quando eu era natural, eu não entendia nada disso, até que eu entrei no santuário de Deus, até que, quando eu busquei realmente a revelação, aí eu compreendi o destino dos ímpios. Se você for natural, querido, você não vai entender nada. Se você não for um homem e uma mulher espiritual, se não entrar no santuário de Deus de verdade, se não nascer de novo, você vai olhar aquilo que não é segurança como se fosse segurança, vai olhar para a vida do ímpio e vai falar assim, eu também quero ser, porque olha a vida do ímpio, que maravilhoso, mas tá, e o destino do ímpio, como será? Daqui a pouco eu vou te mostrar o destino do ímpio, já. Certamente os põe em terreno, diga comigo, em terreno, e os fazes, já viu? Direto nós vemos isso, parece que é perfeito, parece que é lindo, é maravilhoso, está no lugar escorregadio, não tem segurança alguma. Quando chega a ruína, chega arrebentando, destruindo. Não tem segurança alguma, e o pior, não tem salvação. Passa. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Quando realmente entrou no santuário, que os olhos foram abertos, que o entendimento foi aberto, enxergou e viu como eu fui insensato. Eu me achava tão sábio e era um animal irracional, burro, sem discernimento, porque estava olhando a vida do ímpio, que está num lugar escorregadio, que não tem segurança alguma e não tem futuro. O que é futuro para você? O que é futuro para você? O que é futuro? Ter quantos imóveis é futuro para você? O que é futuro? Ter quanto na conta bancária é futuro para você? E isso pode comprar o quê? Isso pode fazer o quê pela sua salvação? Pense nisso, por favor. Isso você vai levar o quê disso? E grave bem que eu não estou dizendo, não estou pregando contra, porque nós ensinamos. Eu estou te ensinando a colocar a verdadeira riqueza em primeiro lugar. Eu estou te ensinando a colocar o teu foco, o teu equilíbrio, porque senão, sabe o que acontece?
Você sempre está correndo atrás de algo como se isso fosse a coisa mais importante da sua vida. E que você precisa de algo novo, você precisa de um carro novo, você precisa de roupa nova, você precisa daquela nova marca que está aí na moda, que todo mundo está usando, e você vai se abater, porque o ímpio tem poder para comprar, tem condição para comprar e você não tem, e que o ímpio faz o que quer, o ímpio viaja para onde quer, o ímpio faz... E aí? O ímpio tem segurança? Você troca a segurança como quantas pessoas têm vivido totalmente iludidas, totalmente 100% iludidas, como se tudo se resumisse ao que ela conquista aqui. Será que o ímpio está preparado, ou muitos estão preparados para se encontrar com o Senhor? Porque nós estamos falando das verdadeiras riquezas. Quem não for fiel nas poucas, nas pequenas, quem vos confiará as grandes, diz o Senhor. Porque riqueza grande está por vir. Mas se eu não consigo ser fiel a honrar o Senhor, e quando eu digo honrar o Senhor, eu não estou dizendo simplesmente ser um dizimista e um ofertante, não. Porque tem gente que não tem nenhuma dificuldade de ser dizimista e ofertante. Só que esse é o seu objetivo de vida. É a única coisa que Deus pode contar com ele, é que o dízimo dele é a oferta dele. Mas não pode contar com ele. Deus não recebe adoração no louvor, porque ele não tem tempo para adorar. Ele não é servo. Ele não consegue servir ao Senhor. Ele não é um multiplicador. Ele não é a boca do Senhor, as mãos do Senhor. Ele não está juntando tesouros nos céus. Isso é sério. Nós precisamos parar com muita lucidez e olhar para a nossa vida, o que eu tenho feito. O que eu tenho feito. A vida passa. Desculpa, qual é a idade do senhor? Sim. 67. Quem tem mais do que 67? Quantos anos o senhor tem? Quantos anos o senhor tem? 75. Quem tem mais de 75? Quantos o senhor tem? 85. 85 anos. 85 anos. Pode ser que tenha alguém que tenha mais do que isso. Se eu conversar com essas pessoas, cada uma delas, e hoje conversar o que é importante na vida delas, talvez muitas coisas mudaram. As prioridades mudaram. Porque cada um deles sabe que a jornada está cada dia mais próximo ao final da jornada. Então tem prioridades, tem novas prioridades. Quanto antes nós semearmos, quanto antes nós plantarmos, e grave é o equilíbrio que eu estou mostrando a você. Porque tem sempre gente priorizando alguma coisa e correndo com tanta intensidade atrás de algo que estão sacrificando outras. Estão sacrificando outras e deixando principalmente de fazer aquilo que o Senhor ensinou em primeiro. Busque em primeiro o reino. Tudo passa, tudo. Toda matéria é perecível. Tudo, qualquer coisa, tudo é perecível. A alma é a única coisa eterna. A única. Passa. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges diga comigo, tu me diriges com teu conselho. Tu me diriges com teu conselho. Realmente temos sido dirigidos pelos conselhos do Senhor? Começa pelo último versículo que nós lemos. Se a Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino dos céus e todas as demais coisas, é como se ele dissesse assim, eu vou acrescentar todas as coisas. Eu vou, mas busque.
em primeiro o reino e a sua justiça. Conselhos, eu disse, nós temos conselhos para tudo. Nós temos conselhos como servir a Deus, como priorizar a Deus, como crescer espiritualmente. Nós temos conselho para a nossa vida profissional, financeira. Nós temos conselhos como conduzir a nossa família, o nosso casamento, como criar os nossos filhos, como educar os nossos filhos. Nós temos conselhos para tudo, para que tudo caminhe bem. Mas temos parado para buscar esses conselhos? Ou estamos tentando acertar, contando com a sorte? Quem sabe eu acerto. Mas não é contar com a sorte, é buscar na fonte, para não errar. É uma toada só, e ainda caminhada debaixo da bênção do Senhor. E depois, diga comigo, e depois me receberás com honras. Tem isso. Olha que coisa linda. Tu me diriges com teu conselho, e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo, diga comigo, nada mais desejo, além de estar junto a ti. É como nós temos falado, né? Às vezes algumas conquistas parece que têm tanto valor, dá pouco tempo, você já não está satisfeito com ela mais, ela não te preenche mais. Pode prestar atenção. Por quê? Porque o mundo está numa correria louca. Num absurdo, numa compulsividade louca. E se a gente for seguir essa linha, meu Jesus, tudo em pouco tempo, tudo tem girado muito rápido, né? Então, se a pessoa for querer acompanhar, e se a única coisa que o preenche, o satisfaz, é acompanhar o que está na moda, o que todo mundo está comprando, o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo está realizando, querido, você não vai dar conta de acompanhar. Você não vai dar. Porque o mundo está descontrolado. Completamente descontrolado. E se você não gastar tempo com a tua família, e trabalhar na mente dos seus filhos, trazer lucidez, essa linha já vai entrando. Por isso, eles sempre querem o que os amiguinhos têm. Sempre, sempre querem estar, fazer as mesmas coisas, porque parece lindo, maravilhoso. Eu gasto tempo com meus filhos, e eu dizia assim para os meus filhos, quero que você faça uma observação, tá? Olhe para os seus amiguinhos, os mais saídos, os mais atirados. E nós vamos conversar sobre eles daqui 10 anos nós conversamos sobre eles. Vamos ver quem eles serão. Olhe, filho, quem são os mais atiradinhos na escola de vocês? Principalmente meu filho, sempre falava, quem são os mais atiradinhos? Que pega todas as menininhas, o que já começou fumando, que já dá um tapinha num cigarrinho de maconha. Dá uma olhada para ele, observa a vida dele. Vamos voltar a conversar com ele sobre eles daqui 5, 10 anos, como eles vão estar. Muitos não vão estar estudando mais, vão estar num trabalho duro, muitos, porque essa linha, né, esse estilo de vida de ser o saído, o esperto, né, o habilidoso, veja quem eles serão. Serão os frustrados de amanhã, serão os fracassados de amanhã. Péssimos pais, péssimos maridos, péssimos exemplos para os filhos, e principalmente fora da bênção de Deus. Você vai ver quem serão. E não vai longe não, hoje a gente consegue ver muitos desses, muitos, de vez em quando encontra um, de vez em quando, sabe, tem notícia do outro. Como um dia meu filho falou, sabe aquele amiguinho meu tá fumando cigarro de maconha. Eu falei, querido, lamentável. Porque aí outro dia descobriu, parou de estudar, foi internado numa clínica. Porque nós precisamos gastar tempo. Se nós não gastarmos tempo, se o nosso estilo de vida, se nós não caminharmos com lucidez nós não sabemos ensinar. E vai entrar no mesmo estilo louco. E grave uma coisa importante, tá, gente? Porque às vezes quando a gente fala assim, as pessoas dizem assim, ô bispo, é como se vocês vivessem num mundo alienado. Não, querido, sabe o que a gente faz continuamente? É ajudar a consertar a vida das pessoas. Porque as pessoas só chegam na igreja arrebentada,
só chega na igreja destruída, atropelada, acidentada, família destruída, casamento destruído, saúde destruída, emocionalmente, espiritualmente mortas. Não fazemos outra coisa. Eu posso falar do que eu atendo, do que eu vivo, do que eu socorro, do que muitas vezes nós resgatamos o fundo de poço que nós tiramos das pessoas. E quando você vai a fundo, qual era o seu estilo de vida? Quais as escolhas que você fez na vida? Fizeram as escolhas que acharam que era o melhor. Fizeram as escolhas que achavam que era o certo. Mas o certo estava fora da palavra, fora da direção, e levou aonde? Conduziu aonde? A um fundo de poço terrível, a uma destruição terrível. Amém, pessoal? Então, é o que acontece. As pessoas chegam à igreja destruídas, quando, como eu disse, né, tem aqueles que dizem assim, eu não vim por nenhum problema. Querido, você veio por um problema, porque se você não tinha o seu nome escrito no livro da vida, você estava morto, você estava condenado. Se você não nasceu de novo, você era um frustrado, um vazio, nada te preenchia, a dor na sua alma te consumia, então você tinha um problema sério. Quando a pessoa, o nome dela não está escrito no livro da vida, quando o Espírito Santo não está na vida de uma pessoa, ela tem um problema seríssimo. Ela pode achar que não tem, ela tem um problema seríssimo, seríssimo. E o problema principal está na eternidade. Volta ali, por favor. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra? Diga comigo, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Oh, meu Deus, será quantos de nós conseguimos falar isso todos os dias? Senhor, eu estou aqui, mas não há nada que eu deseje mais do que estar junto a ti. Estou pedindo a morte não, viu? Não estou pedindo a morte não, nós estamos cheios de sonhos, de projetos. Quando estamos aqui, estamos trabalhando e fazendo e cumprindo com o nosso propósito, com a nossa missão. Mas nós sabemos que tudo aqui é passageiro. Nós sabemos que a eternidade, o nosso destino final e o que será eterno na nossa vida é isso aqui. É estar junto ao Senhor. Então vale a pena. Vale a pena colocar o foco no lugar certo. Vale a pena ter a tua vida conduzida, porque quando você tem a tua vida conduzida pelo Senhor, você é guardado pelo Senhor, você é protegido pelo Senhor, você vai acertar mais, e tudo que você está fazendo todos os dias está contribuindo aonde você vai passar a sua eternidade. O quanto você tem investido na sua eternidade? Qual o depósito que você tem feito nos céus? Porque o que você está fazendo todos os dias é um depósito que você está fazendo. Você está fazendo um investimento na tua eternidade. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O que te abandonam, sem dúvida, diga comigo, os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Abandonar o Senhor, já viu? Todo mundo que abandona o Senhor geme, perece. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de ti. O que é bom para você? O que é bom para você? O que é bom para você? Deus nos dá o poder de desfrutar das coisas boas, né? Como a reunião de amanhã. Se quiseres e estiver dispostos a obedecer, você vai comer do melhor dessa terra. Mas o melhor dessa terra não é o seu tesouro. Até porque, como o sonho de hoje não é o de amanhã, o sonho se renova. O seu grande sonho agora é ferro velho amanhã. Você não vai passar a vida inteira com um carro. Vai? Sim ou não? Passou 5, 10 anos esse carro está velho.
está te dando dor de cabeça. Sonhos mudam. Sonhos mudam. Tem gente brigando com Deus por causa de algumas coisas, tem gente priorizando, quando deveria priorizar a fonte. O abençoador está priorizando a bênção. Não, traz a tua mente para o lugar certo, traz o teu espírito para o lugar certo. Busca o equilíbrio, senão você vai estar sempre desequilibrado, porque sempre está te faltando algo. Fiz do soberano, diga comigo, Senhor, o meu refúgio, proclamei todos os teus feitos. Proclamarei, né, todos os teus feitos. Passa, por favor. 37:1. Não se aborreça. Olha lá, outros salmos. Não se aborreça por causa dos homens maus. Não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim, lê lá. Como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará. Diga comigo, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. É isso, o segredo está aí. Confie, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Será que vale a pena ficar olhando para a vida do ímpio? Será que vale a pena? Um pouco de tempo, você vai olhar, e só não vai ver se não quiser. Todo mundo tem sua oportunidade. Todo mundo tem sua oportunidade. Os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão, diga comigo, pleno bem-estar. É como eu disse, né? A pessoa, quando nós falamos de viver segundo os conselhos, viver, porque talvez tenha alguns que dizem assim, eu tenho sofrido tanto com os meus filhos, eu tenho sofrido tanto com a minha família. Espera aí, você não pode levar em consideração como você fez, como você criou, como você conduziu. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu dei bons conselhos a gente dá, agora ensinar a palavra é outra história, ensinar o temor do Senhor é outra história, colocar o temor do Senhor no coração dos nossos filhos é outra história, você ensinar e mostrar a eles como conduzir a vida no temor do Senhor. Você quer ser feliz, você quer ser realizado, você quer ter uma vida plena, você quer estar em segurança, então tema o Senhor, obedeça a palavra, não vai pelo que você sente, vai pelo que você sabe, não vai pelo que você sente, vai pelo que está escrito. Eu estou com vontade, não fique com vontade, queridinho. Vai pelo que está escrito, porque vontades mudam. Quem vive pelo coração, é como eu tenho dito, compra porque o coração mandou, está desesperado para vender porque o coração está mandando, casa porque o coração mandou, está pensando em separar porque o coração mandou. Ser humano cada dia está pensando de uma forma, cada dia está priorizando uma coisa. Por isso que a Bíblia nos ensina a não ser guiados pelo coração e sim pela palavra. Lembre-se de Jesus que venceu as tentações, venceu o diabo e suas tentações, as suas ofertas pelo que estava escrito, e não pelo que teve vontade. Certamente vontade ele teve, mas está escrito e eu vou fazer o que está escrito. Amém? Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo, diga comigo, desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado.
Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Diga comigo, do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Diferente do ímpio. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Todos nós retornamos ao pó. Todos nós. E grave, viu? Esse negócio de Bíblia, volte ao conselho que eu disse no início. Se dependesse de você e seus pais não tivessem te dado um bom direcionamento, pelo que você achava que é certo, você não tinha dentro na boca, não tinha saúde, não tinha estudado, era analfabeto, e tantas outras coisas mais, tinha vivido a vida só, achando, fazendo aquilo que achava que era o correto. Por isso muitos brigaram, discutiram, desobedeceram e etc. aos pais. Mas o pouco resultado que muitos têm foi graças ao bom direcionamento, e hoje não é diferente. Se você quer algum resultado, se você espera algum resultado, siga o conselho do pai. Siga o conselho do pai, daquele que não erra, daquele que não falha, daquele que não perde. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, mas as horas da noite, como as horas da noite, como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono, como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota. Por favor, vai para Mateus, por favor. Senão não vou dar conta de ler o que eu preciso ler. Diga comigo, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Diga comigo, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Diga comigo, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde está o teu tesouro? Grave, porque as pessoas, muitos têm feito o único objetivo na sua vida, acumular tesouros nessa terra. É a única coisa que tem feito. E tesouros nos céus. E tesouros nos céus. Porque os tesouros que nós acumulamos, se o meu coração está nessas coisas, pois onde estiver o seu tesouro, diga comigo, aí também estará o seu coração. Por isso que a pessoa perde alguma coisa, ou algo não deu certo para ela, matou a fé dela. Porque o maior tesouro dela não era Cristo. O maior tesouro dela era o que ela tinha, o que ela possuía. E de vez em quando nós passamos por esse teste. Amamos ou não amamos? É a nossa prioridade ou não é a nossa prioridade? Qual é o seu maior tesouro? Todos nós passamos por isso. E quando a pessoa faz do seu objetivo maior, do seu propósito maior, a única coisa, isto, ela coloca o coração nisso. Se ela não conquista, ela se abate, ela perde a fé, perde a comunhão. Se ela perde alguma coisa, também matou a fé dela, porque o coração dela está ali. Aonde está o seu maior tesouro? Porque aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Por isso que quando uma pessoa
perde algo, seja pessoas ou seja bens, acabou a sua razão de viver, porque esse era o seu tesouro. Porque de vez em quando você vê uma pessoa, quando ela perde algo, ela não quer mais viver, porque lá estava o tesouro dela. Aquele era o maior tesouro dela, não era o Senhor. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Diga comigo, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Você vê que o reino dos céus é como um grande tesouro. Você vê que o reino dos céus, olha o exemplo que Jesus está dando. Como o homem que encontrou, ele foi e vendeu tudo, ou seja, isso aqui não tem mais importância, esse não é o meu tesouro, e investiu tudo naquele tesouro. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura, diga comigo, pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. É como um negociante que encontrou uma pérola preciosa, uma pérola de grande valor. Ele vende tudo para conquistar aquela pérola, para adquirir aquela pérola. Ou seja, não é isso mais a coisa mais importante da minha vida, é essa pérola. O reino dos céus, o reino de Deus, tem que ser o seu maior tesouro, a sua maior riqueza, o seu maior patrimônio. E grave o que nós estamos falando. Bispo, o senhor está falando contra riquezas? Não, porque você pode ter muito e nada disso ser a sua riqueza. Davi teve muito, Abraão teve muito, e nada disso era o seu tesouro. Tanto é que eles falavam abertamente ao Senhor. Quando Deus pedia, eles estavam dispostos a entregar. Davi dizia, tires tudo de mim, mas não retires de mim o teu espírito. É forte, não é? Sim ou não? E Deus tirou tudo dele? Nunca. Só aumentou. Porque lá estava o seu maior tesouro. E quando Deus provou a fé de Abraão, Deus queria ver onde estava o coração dele. Passa, por favor. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, Mateus 10, 28. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ou seja, o nosso maior temor deve ser do Senhor. Seu maior temor deve estar no Senhor. Porque nada, nem problemas, nem homens, nem enfermidades, nada, qualquer pessoa que possa te causar qualquer dano, pode te causar um dano físico, mas o Senhor não. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Porque às vezes uma pessoa pode até causar o dano no corpo, mas ele não pode tocar na alma. Amém? Minha alma está guardada. Como Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente, diga comigo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olha que coisa forte, volta aí, por favor. Se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, diga comigo, negue-se a si mesmo. Você tem negado a você mesmo?
ou você só faz o que você tem vontade? Você tem negado a si mesmo para seguir ao Senhor? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, diariamente, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Já viu? As pessoas falam, eu só tenho essa vida, eu quero viver. Muita gente está perdendo. Está perdendo. Mas, diga comigo, quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porque viver é Cristo. Viver é Cristo. Paulo dizia, viver é Cristo e morrer é ganho, é lucro. Pois, diga comigo, talvez um dos versículos mais importantes para que você faça uma reflexão bastante profunda. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? O que adianta o homem ganhar, outra tradução, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Passa. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Havia um homem rico, Lucas 16, 19, havia um homem rico, diga comigo, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo, todos os dias. O melhor exemplo para quem gosta de olhar para a vida do ímpio. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Diga comigo, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Veja que a expressão é diferente. Observe que a expressão é diferente. Um foi levado pelos anjos, o outro foi sepultado. Diga comigo, um foi levado pelos anjos, o outro sepultado. No Hades, que é o inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu. Ele olhou para onde? E viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Ele respondeu, então eu te suplico, Pai, manda Lázaro, pulei, tá? Manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que eles os avise, a fim de que eles não venham para este lugar de tormento. Abraão respondeu, diga comigo, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não tem nenhum sinal, tem Moisés e os profetas, e olha o que o Senhor diz, passa por favor. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, e eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se não deixa se convencer pelos profetas, nem vendo alguém que ressuscitou indo lá e falando, não vai deixar se convencer. Mas o ponto mais importante aqui é deixar claro que o ímpio, o rico, viveu a sua vida regalada, sem compromisso algum com Deus, vestindo-se das melhores roupas, linho e púrpura,
né, desfrutando da riqueza. O Lázaro, que foi o mendigo, estava ali à porta da mesa, à beira da mesa do rico, desejando, ansiava comer das migalhas. É o que mostra. Eu vou parar, se eu fosse fazer uma reflexão, é muito melhor ainda que uma pequena fé, uma pouca fé, mais a pessoa conseguir uma vida miserável, desgraçada, mas conseguir reter a sua fé para a salvação, do que ter uma vida regalada, uma vida de luxo, e no final de tudo, perder a sua salvação, perder a sua alma. É muito melhor a pessoa estar numa situação miserável, mas ir para os céus, do que perder a sua salvação, ter uma vida milionária aqui na terra, e depois ainda ser lançado no inferno, pagar num lugar, né, como nós vimos, que o tormento, o sofrimento era tão grande, que ele pedia para molhar a ponta do dedo na água e colocar na língua dele, de tamanho sofrimento, para tentar refrescar a ponta da língua. Por que está esse exemplo aqui? Tem 3 pessoas aqui, mas eu quero parar nos 2, porque tem gente tratando mais como uma coisa prioritária a sua riqueza, e abrindo mão da sua salvação, porque vivendo uma vida completamente descompromissada, ou descomprometido com Deus, achando que essa é a coisa mais importante. O rico foi para o inferno, porque só desfrutou, só aquela vida regalada, todos os dias, uma vida de lazer, uma vida de entretenimento, todos os dias uma vida do jeito que quis. Morreu, foi sepultado. E o mendigo gemeu, mas ainda que no último momento, ele teve a sua fé para a salvação. Ah, bispo, então Deus tem contra a riqueza e contra a pobreza? Não, porque quando você olha, tem um terceiro personagem ali no meio, que foi Abraão, que não foi nenhum miserável, que foi riquíssimo, que teve uma vida extraordinária, mas nunca, a sua maior riqueza sempre foi o Senhor, que teve uma vida comprometida com Deus, um grande servo que caminhou no propósito de Deus, que deixou tudo, para onde Deus mandou, e ele foi, tudo que Deus mandou fazer, ele fez. Deus disse, sai da tua terra para um lugar que eu vou te mostrar, ele saiu. Ele oferece o teu filho em sacrifício a mim, como Deus colocando a prova, a sua fé à prova, ofereça em sacrifício, teu único filho, aquele que tu amas, ofereça a mim. Senhor, está aqui, estou oferecendo aquilo que agora eu sei que você teme a mim, agora eu sei que você é fiel, por isso eu te abençoarei grandissimamente. Olha aqui o resultado, olha aqui onde foi parar. Teve uma vida gloriosa, uma vida extraordinária, e no final de tudo a sua salvação. O Lázaro foi recebido lá, foi recebido por ele, acolhido por ele, mas tira Abraão, e eu quero colocar os 2 personagens. Cuidado, porque às vezes a gente está olhando tanto para a vida do ímpio, o ímpio está vivendo uma vida tão gloriosa, tão regalada, como se, talvez a parábola está aí para deixar um exemplo para nós. No final de tudo, ele teve, todos os seus dias terrenos foram gloriosos, mas no final estava lá desesperado, não suportando, pedindo para que Abraão molhasse a ponta do dedo e refrescasse a sua língua. Tamanha dor, tamanha aflição, tamanha angústia, agonia, o sofrimento. E o rico, e o pobre, o mendigo, agora consolado, porque com toda a luta, com toda a batalha, guardou a sua fé, manteve a sua salvação. Amém? Coloque isso no teu espírito. Fique em pé, por favor. Vai passando aqui, por favor. Apocalipse 20, 15, diga comigo assim, diga aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Será que o seu nome está no livro da vida? Por favor. Será que o seu nome está escrito no livro da vida? Se nós cremos nisso aqui, nós precisamos tratar isso com seriedade. Será que o seu nome está escrito no livro da vida?
aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Passa, por favor. Nela jamais entrará. Quando está falando nela jamais entrará, é na cidade santa, na Nova Jerusalém. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente, diga comigo, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Com seus olhos fechados, a mão no seu coração. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.